Janela da Paulista recebe, com muita alegria mais uma vez, Dr. Francisco Assunção, psiquiatra da infância e da adolescência. Oi, Francisco, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Oi, Isabel, é sempre um prazer estarmos aqui com você. Que bom. Francisco, olha, a gente já falou de autismo aqui bastante, mas a gente não falou desse autismo que está na moda. Que negócio é esse agora? Depressão teve na moda, né? E agora é o autismo que está na moda. Como é que acontece esse fenômeno? De repente a doença está na moda. Então, se você observar, isso é um fenômeno que acontece principalmente com os quadros psiquiátricos, né? Não entra na moda ter infarto. Né? Entram na moda quadros psiquiátricos, porque a psiquiatria tem um problema sério, que é a ausência de marcadores biológicos. Então, como os diagnósticos são clínicos, você tem que trabalhar com um conceito de normalidade. E quando esse conceito começa a ser muito ampliado, você começa a ter diagnósticos cada vez mais fluidos. E isso sem se contar o apadrinhamento da mídia. Então, na questão do autismo, se você for pensar, quando ele é descrito, em 1943 pelo Kanner, ele é descrito como um quadro raro. Final dos anos 80, com o DSM-3, se fala de uma prevalência de 4 para 10 mil. Hoje, que já não é tão raro. Não, mas hoje já se fala de 1 para 38. Não, 38 simples, não? Sim, 38, 1 para 38. Então, para cada 38 pessoas, um é autista. Isso. Eu costumo brincar que mais um pouquinho nós vamos fazer que nem o Simão Bacamarte do Machado de Assis. Né? Eu vou ser o único que vai estar do lado de fora, porque o resto é autista, porque sou eu que faço o diagnóstico. Então, em que pese se falar que nós temos hoje mais conhecimento, que nós diagnosticamos melhor, eu acho que se aumentou tanto a faixa, né, o espectro, como se diz hoje, que uma porção de pessoas que passariam despercebidas e que não seriam diagnosticadas, hoje se diagnosticam. Por que eu digo se diagnosticam? Porque apareceu uma outra moda interessantíssima. E esse é um modismo derivado da internet, que é o autodiagnóstico. Então as pessoas vão até a internet, aquilo que você fazia... Dr. Google. Isso. Aquilo que você fazia numa revista chamada Capricho, lembra? Que você preenchia cruzinhas e falava assim, ele é apaixonado, ele é padrão X de personalidade. Hoje as pessoas fazem na internet, chegam para você e falam assim, eu sou autista, eu só vim buscar o atestado com o senhor. Como se você fosse a mesma, satisfação garantida ou seu dinheiro de volta, né? E aí as pessoas acham que elas fizeram o diagnóstico porque elas preenchem os critérios que estão no Google. Bom, eu vou apresentar agora para vocês os nossos convidados especiais de hoje, que são a Elza Siviero, jornalista, e o Lebos Chaduri. O Lebos é só tricampeão mundial de motonáutica, mas ele é também jornalista, ele também é um homem de comunicação. Ele tem a FM TV, onde o Volpe e eu temos a honra de ter nossos programas. Muito obrigada pela presença de vocês. Fiquem à vontade para conversar com o Dr. Francisco. É um prazer mesmo. É bom, né, ter mais gente. Então, mas o que é, de fato, um autista? O que caracteriza? O que é verdade? Não esse autista da moda. O que é mesmo? Veja, quando você fala de autismo, você fala de basicamente uma alteração importante na sociabilidade, uma dificuldade social acompanhada por um prejuízo de linguagem. As duas coisas estão intimamente ligadas. E uma diminuição de atividade imaginativa, aquilo que o Kanner chamava de uma tendência à mesmice. Só que as pessoas ampliaram isso de tal forma que timidez não é uma dificuldade social, mas não é isso que um autista tem. A dificuldade social do autista
é inclusive uma tendência ao isolamento. Não isolamento porque eu me sinto constrangido com as pessoas, porque eu fico preocupado com o que elas pensam de mim. Não, é porque eu não quero estar com elas mesmo, porque não me fazem falta, né? A alteração de linguagem é consequente, não sei se é causa ou efeito, mas para eu me comunicar com você eu dependo basicamente da linguagem. Então esses quadros de isolamento, eles dão alterações de linguagem. E essa tendência à mesmice é uma adesão, vamos dizer assim, a rotinas, a interesses. Só que se você leva isso ao pé da letra e leva aos extremos, qualquer colecionador tem uma tendência à mesmice, não? Você tem uma tendência a procurar assuntos que te interessam. E isso não é autismo, né? Quando nós falamos tendência à mesmice, atividade perseverativa, nós estamos falando de comportamentos que interferem no processo adaptativo, né? Então, quando você fala de autismo, as pessoas falam como se, não é nada, é um quadro muito simples e que não traz prejuízo nenhum. Isso é bobagem, né? Autismo é um quadro grave. Mesmo nas definições mais modernas, quando você fala de um diagnóstico de autismo, você fala em prejuízo adaptativo. Uma das bobagens divulgadas pela internet, e isso porque as pessoas não procuram, é a história de que o Messi seria autista. A família do Messi quis até processar o jornalista que falou esse tipo de bobagem, né? Porque ele nunca foi diagnosticado como autista e nem poderia ser, porque quisera eu ter o prejuízo adaptativo do Messi, não? É um absurdo se falar isso, né? Um diagnóstico, principalmente psiquiátrico, não depende só de uma listagem de sinais. Você tem uma listagem de sintomas e sinais e o prejuízo adaptativo associado, senão ele não tem nada. E isso, as pessoas falam e ainda esquecem uma coisa importante, que autismo vem associado a retardo mental ou a deficiência intelectual, para ser mais politicamente correto, em mais de 50% das vezes. Então aí o prejuízo é maior ainda, né? As pessoas assistem televisão e ficam encantadas com os autistas de alto funcionamento que aparecem nos seriados americanos, né? Não, isso não é real, né? Uma boa parte das crianças autistas que eu atendo não tem nem linguagem, não tem independência em atividade de vida diária. Eu tenho adultos que não conseguem ir ao banheiro, né? Então eu não posso falar que isso é um quadro simples, que isso é um quadro leve. Alguns quadros são mais leves, claro, mas não são a maioria, né? E não são da forma como isso é apresentado atualmente. Você lembra de um filme chamado Rain Man, com o Dustin Hoffman? Sim, lembro. Era um autista de bom funcionamento. Lembra que ele fazia cálculos matemáticos, tinha uma memória interessante, mas ele tinha um prejuízo adaptativo marcado. A convivência dele com o próprio irmão é muito difícil naquele filme. Completamente diferente dos filmes que são feitos hoje. Então, parece, né, que é melhor procurar um médico psiquiatra antes de sair dizendo que seu filho é autista. Até porque você pode estigmatizar a criança. É verdade. Você pode estigmatizar, mas hoje você está tendo um fenômeno oposto. Por incrível que pareça, a demanda de familiar para que o indivíduo tenha um diagnóstico de autismo é alta, porque existem benefícios. Como assim? Você tem cotas. Ainda a questão de umas semanas atrás, chega alguém que fala para mim assim: eu sou autista, eu fiz o meu diagnóstico, eu preciso que o senhor me dê o atestado. Eu falei, mas eu não acho que você é autista. Eu falei, mas se eu não tivesse diagnóstico, eu tenho a minha vaga na faculdade cancelada. Então você passa a ter uma demanda contrária. E inclusive
você passa a ter colegas, inclusive, que falam assim, não, é melhor dar o diagnóstico de autismo, porque aí o convênio é obrigado a pagar todas as necessidades que ele tem. Então você passa a tem um estigma, claro que tem um estigma, mas de repente virou um processo identitário. Isso é a pós-modernidade. É, muito triste. Para refletir, né? É isso. Dr. Francisco Assunção, sempre um prazer e uma alegria tê-lo conosco, embora os nossos temas sejam sempre pesados e difíceis. Gostaria de falar sobre coisas mais leves, mas E a gente é o meu faz trabalho. um programa sobre rock, junto com o Volpe. Podemos. Muito obrigada, Elzinha, muito obrigada, Lebos. E para você, até a próxima. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live